Próxima palestra do professor Felipe Neri. Conheci o professor Felipe Neri há uns dias atrás, fazendo uma conferência para os bispos do Regional Centro-Oeste, aqui na sede da CNBB. Nos brindou com uma palestra muito interessante sobre a ideologia do gênero. Depois essa palestra foi muito útil para nós aplicarmos aquelas suas ideias quando defendemos, então, a não inclusão da ideologia de gênero nos planos de educação, tanto no Estado, como depois também nos municípios de todo o Estado de Goiás. O professor Felipe Neri é pedagogo, consultor pedagógico, orientador familiar e professor do curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Católica São Turino de Monte Berro, no Peru, Lima. Presidente do Observatório Interamericano de Biopolítica, ex-diretor do Colégio São Bento de São Paulo, e já proferiu mais de 500 conferências em numerosos seminários e jornadas nacionais e internacionais, como no Equador, México, Peru, Espanha e outros países também. Membro das organizações internacionais para o desenvolvimento e a proteção da família, na OEA. Então, professor Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado também pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse seminário. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Quero agradecer não somente a saudação de Dom Levi, também a doutora Liliana pelo convite, seu esposo Ernesto, todos os amigos aqui presentes, aqueles que também fizeram com que o evento acontecesse. Agradeço pelo convite. O tema que me foi passado é para que tratasse sobre a questão de ensino religioso, não no intuito exclusivo de passar o tempo todo tratando a respeito dele, mas que ele fosse uma ponte para tratarmos sobre algumas questões importantes. Nós poderíamos abordar a questão do ensino religioso a partir de uma visão do direito, né, sobre a questão tão falada hoje no Brasil, sobre o ensino é confessional, é plural, como é que se trabalha, daí entrarmos inclusive na praxis, ou seja, na parte didática, o que ensinar, qual é o conteúdo, como deveria se trabalhar, e também poderíamos ir por essa seara a respeito do assunto. O que eu mesmo quero me deter é no próprio sustentáculo dele. Qual é? Qual é o sustentáculo de um ensino religioso? A verdade. Ou seja, nós não colocamos um óculos especial para olharmos a realidade a partir de uma visão religiosa. Não, na verdade, a visão que temos é a visão verdadeira, é a visão da verdade. O ensino religioso quer justamente trabalhar este pilar, fundamento da sociedade, fundamento do homem, fundamento de tudo aquilo que nós compreendemos. Se nós retirarmos a verdade, a realidade da verdade, dos nossos convívios, do nosso diálogo, de tudo que nós temos, nós teremos um grande problema na sociedade. E daí, então, surgem as grandes ideologias. Por isso, coloquei como título A Verdade Roubada sobre a Verdade. Por quê? Querem dizer que a verdade não existe. Já ouvimos isso há mais de um século. Ouvimos falar, a verdade está unida à religião. Depois, a verdade seria a ciência. Mas a ciência também falhou, então a verdade não existe mais. Agora estamos num período que a sua verdade é diferente da minha. Não existem mais verdades absolutas, então é bastante importante fazermos esse questionamento, porque o que se ouve em todos os meios, não somente dentro de uma escola, é aquilo que nós entendemos de opiniões. Eu opino, a minha opinião é diferente da sua. Eu acho aquilo que é diferente daquilo. Esse é um risco muito grande. Por quê? Se nós não tivermos, não só como sociedade, mas nós não tivermos verdades absolutas, nós entramos naquilo que disse Papa João Paulo II, em um abismo sem volta. A verdade é o sustentáculo da vida, do homem e da humanidade. Queria colocar essa próxima para mim?
Colocamos assim uma rápida definição, né, como o relativismo, que é esse período em que vivemos. O relativismo ele tem muitas formas de serem tratadas. Eu coloco como pai do relativismo Auguste Comte, porque ele mesmo diz: tudo é relativo, eis aqui o único princípio absoluto. É interessante a frase. Ele mesmo disse, não? Ou seja, o que é de absoluto? Que tudo é relativo. Não existem verdades. Essa concepção que não admite princípios absolutos. Então, vamos olhar um pouquinho sobre algumas dessas formas de relativismo. Nós temos a primeira delas, um relativismo individualista, aquele que ensina que quem determina a verdade de qualquer afirmação é o próprio indivíduo. Então, sendo assim, nós podemos chegar a esta frase que tanto se fala, o ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista? Se pergunta a um atleta, a um esportista. Se fala sobre uma jogada de tênis, pode-se opinar, com certeza, né? Agora, se pergunta depois para ele sobre verdades morais, sobre o que ele pensa do Papa, sobre o que ele pensa da igreja, sobre o que ele pensa de todas as coisas. Bom, respeito o atleta, mas será que é o campo dele entrar nestes outros pontos? Por exemplo, eu não sou médico e agora eu vou começar a dar meus pitacos, como assim se diz, sobre medicina. Absurdo uma coisa dessa. Quem gostaria depois de se consultar comigo? Eu não sou médico, sou estudante de medicina, estou no primeiro semestre ainda. Gostaria de ser atendido? Creio que não, porque ainda não tenho conhecimento fundamentado. Mas eu posso opinar, eu tenho opinião sobre isso. Tem um pensamento de Protágoras que Platão vem justamente contrapor, que é bem interessante. Ele diz, Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Então Platão ouve isso, né? Me diz assim, bom, como dizia Protágoras, ao afirmar que o homem é a medida de todas as coisas, assim em consequência, como a mim me parece que são as coisas, tais são para mim. E como a ti te parecem, tais são para ti. Platão está querendo dizer que Protágoras está equivocado. Ou seja, então, do seu ponto de vista, você está certo e eu também estou certo. São duas correntes válidas. E onde então está a verdade? A verdade não existe. Tema esse perseguido não somente na filosofia, mas perseguido em toda a história da humanidade. Era a questão principal, justamente, inclusive, de Santo Agostinho, que se questionava sobre a própria verdade e entra numa crise porque muitos diziam, ele encontrava isso, que não existia verdade. Será que ela não existe de fato? Então o relativismo é este princípio de isolamento maior entre os seres humanos, o ostracismo das inteligências que ficam desterradas aos limites de seu dono. Interessante o pensamento que é de São João Paulo II. Ele continua dizendo, vou colocar depois ainda um pensamento importante dele, porque realmente nós vemos que a pessoa se fecha em sua opinião, em questões que não são opináveis. Quando falamos, por exemplo, de vida, hoje as pessoas estão questionando sobre vida, e não é opinável isso. Sobre família, as pessoas querem opinar. Olha, é isso, é aquilo e tal. Se nós tirarmos, é lógico que quando vamos para a prática no tratamento com a pessoa, sim, é lógico, cada realidade é uma realidade, mas temos um princípio a ser perseguido. Senão, se perdemos o princípio, perdemos o rumo, perdemos o destino, perdemos o sentido das coisas, o próprio sentido da vida. Mas para não me deter mais nesse daqui também, quero ainda falar, vou pular e por questão do próprio tempo, deixa eu mesmo cuidar do meu tempo aqui. Sim. Eu não vou me deter sobre um relativismo cultural, que seria interessante também. O relativismo sociológico, esse é importante ser citado, de Durkheim, justamente porque ele olha a partir do grupo social. Ou seja, o grupo social é quem determina. Assim ele mesmo diz, né? O indivíduo receberia da sociedade todo o seu mundo mental. O mundo ideológico do indivíduo seria o reflexo da sociedade em que vive. O verdadeiro e o falso, o bom e o mal, o belo e o feio, qualquer um desses axiomas
seriam determinados enquanto tais pelo grupo social. Então, na verdade, não existe verdade. O grupo social é quem vai determinar isto. E nós temos ainda o mais importante que nós vivemos, e às vezes não é notado pelo povo, um relativismo político. E não estou falando em relação ao Brasil, estou falando enquanto os centros de poder da ONU, da OEA, de todos esses centros de poder em que se impera um relativismo político, que justamente quer levar a questão do consenso. Nós nos reunimos aqui e nós vamos discutir aquilo que nós achamos. E, ao final, vamos produzir um texto resolutivo, uma política pública. Então, nós opinamos e definimos como bom. E, a partir disso, então, se torna bom. Por assim dizer, poderíamos concluir o seguinte: se todos estamos de acordo, por exemplo, que o aborto seja legal, o aborto será realmente legal e, portanto, bom. Se todos estamos de acordo em permitir a prostituição, então não será nenhum delito, nem sequer um erro. Seria uma coisa boa, porque nós decidimos em conjunto. E isso é que tem sido feito em centros de poder, onde se definem leis a partir daquilo que se vota. A maioria ou a minoria que pressiona. O que vocês acham? Então a democracia pode caminhar para um totalitarismo a partir da concepção que o próprio relativismo tem. Para justamente finalizar esse trecho inicial, nós poderíamos colocar uma frase bastante importante, uma pergunta, né? Ou seja, qual é a crítica fundamental ao relativismo? Qual o problema em que você tem uma opinião diferente da minha? Então vamos colocar algumas aqui. Quem se casaria se aceitasse que uma coisa seria a fidelidade para mim e a outra para você? Eu vou me casar, mas a fidelidade eu tenho uma concepção diferente da sua. Você se casa pensando assim? Mais que isso, então, porque aqui ainda alguns poderiam até, inclusive, falar, eu tenho minha opinião. Então, muito bem. Quem subiria em um avião baseando-se só em que o piloto opinasse, por exemplo, que o avião é capaz de voar? Se até hoje tivéssemos uma concepção seguinte, bom, uma pessoa disse que o avião pode subir, ele pode voar. É a opinião dele. Você entraria? Não. Nós temos a capacidade de entrar e captar a essência das coisas, a realidade das coisas, que a própria verdade te mostra. Então, nós conseguimos perceber a verdade das coisas, ainda que as pessoas sejam manipuladas, convencidas, a ideologia é uma mentira muito bem conduzida, mas o homem é capaz da verdade, o homem é feito para a verdade, e como tal, ele consegue perceber. Eu me lembro de uma vez que estava dando uma entrevista sobre a questão da ideologia de gênero, e a pessoa me entrevistando me perguntou assim, exatamente deste modo: professor, em que o senhor se baseia, cientificamente falando, para dizer que existem diferenças entre homens e mulheres? Eu disse para ela, os meus olhos. A senhora é uma mulher, eu sou um homem. Isso se chama evidência. Mas e qual é a fonte? Eu falei, uma evidência. Isto é uma parede, senhora. Isto é um chão, isto é a luz. A luz não é a escuridão. Então, existem ideias que fundamentam. Se a gente começa a olhar e falar, não existe luz, não existe o chão, não existe parede, se convencionou chamar. Porque hoje se quer dizer isso. Tudo se convencionou chamar. Então, nós estamos num período de ideologias que vêm relativizar grandes verdades. Aqui é um campo importante a entendermos. Por quê? Estou vendo jovens aqui. Eu sei que o campo onde se abala principalmente as grandes verdades é dentro da universidade. Por quê? Você tem um professor diante de você, capacitado para estar ali, e que muitas vezes é uma pessoa que fala bem, tem uma boa oratória, e tudo aquilo que você aprendeu pode ir por terra porque aquele professor diz, segundo a sua concepção ideológica, que não existem verdades absolutas. Quantos jovens viajando pelo Brasil afora me disseram estar desanimados nas universidades, nas áreas de ciências humanas, outros sem saber o que fazer depois de formados, outros professores ainda que começam a perceber certas ideologias, mas conseguem perceber uma e não as outras.
Então, nós precisamos entender que a questão da verdade ela é essencial ao homem e ela precisa ser colocada no patamar correto, independentemente das nossas circunstâncias. Por quê? Por exemplo, eu, Felipe Neri, eu não costumo fazer isso, mas farei agora aqui, né? Por exemplo, meus pais são divorciados, mas eu sei que o divórcio jamais será um bem. Ninguém precisa me convencer disso. Eu vivi numa família assim. Ninguém precisa me mostrar nada. Tenho claro isto, por perceber. Mas também eu não precisaria ter vivido isso, porque a pessoa, mas você não viveu numa família assim, então você não sabe. Não. Então um padre não poderia atender, um médico que não teve todas as patologias não poderia atender as tais doenças. Não, nós conseguimos perceber verdades. E elas são importantes para a própria sociedade. São Tomás de Aquino, quero citá-lo, porque é interessante a sua frase. Ele diz o seguinte: quem nega a existência da verdade afirma implicitamente que ela existe. Por quê? Diz ele. Filosoficamente falando, é interessante a sua frase. Pois se a verdade não existisse, seria verdade que ela não existiria. O que o relativista diz? Não existe verdade. Ué, quem que me garante que é verdade o que você está falando? Um outro exemplo. Bom, eu entro num restaurante e o dono é relativista. Aí eu peço que eu quero comer lebre e ele me oferece um gato. Para ficar assim tal. Mas é uma lebre. Não, é um gato. Não, isso é a sua concepção. Não é? Então tá bom. No final eu vou pensar se a minha concepção é te pagar. Não é? E porque o dinheiro é uma coisa relativa. Será que vale o que está no papel? R$1 pode ser 100. Eu sei que parece engraçado dizer isso, mas o fato é que é muito engraçado ver concepções que nos deixam perplexos na sociedade e as pessoas não questionam isso. Poderia dar inúmeros exemplos, mas eu quero adiante e quero me deter agora um pouco naquela que é a maior ideologia do momento e que não veio para passar, ainda que as pessoas não percebam isso. E que nós devemos nos deter para estudarmos, para entendermos muito bem essa ideologia e para, então, em cada meio nosso, vou usar o termo combatê-la, né? Combatê-la com a inteligência que o homem mesmo tem. Então, por que tratar de ideologia de gênero? Porque ela está em todos os meios. Alguém diria o seguinte: eu não quero saber a respeito dela. Você pode não querer, mas ela estará. Por que está? Foi definida agora, no dia 25 desse mês, pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que entre os eixos a ser tratados até 2030, a questão de gênero está lá presente. Dentro da OEA, Organização dos Estados Americanos, minha entidade, a que eu presido, vamos a todas as conferências, as assembleias gerais, e lá dentro vemos que o que se trata dentro do campo de educação, gênero. O Congresso Mundial de Educação, que se dá a cada mais ou menos 15 anos, definiu entre os 5 eixos mais importantes a questão de gênero. Os países têm implementado a questão de gênero. Portanto, queiramos ou não, a questão de gênero está presente. Agora, nós precisamos entendê-la. Porque, como uma grande ideologia, comparável à ideologia nazista, quando foi apresentada no início, tinha uma propaganda, por incrível que pareça, nós não estamos falando do nazismo implementado, e sim quando ele era propaganda. Ele enganou muita gente, que existe uma raça inferior, existe uma raça superior. Né? Gênero também quer dizer coisas muito semelhantes. Precisamos investigá-la. Sairmos do campo do achismo. É isso que você acha. Não, existem verdades absolutas sobre o homem, sobre sexualidade, sobre princípios que independem, inclusive, da própria religião. Sim, nós podemos olhar isso claramente a partir da verdade, sem qualquer receio. O receio não é entrar no campo da religião e dizer assim, não, eu não quero mostrar. Não, é que eu nem preciso. É tão absurda a concepção que a razão, a inteligência, a ciência confronta gênero facilmente. Então, vamos adiante. Próxima para mim. Este é o quadro de educação de nosso país. Não vou entrar para poder falar sobre a Unesco, poderia contestar
quem é a Unesco, o Fórum Econômico Mundial. Mas o fato é que é o seguinte, quem aqui é professor? Por favor, levante o braço. Professor, se eu estiver enganado, a senhora pode me refutar publicamente. Eu já tive a experiência de passar um texto, porque a redação de alguns alunos estava ruim. Então, eu peguei um texto com 3 parágrafos, passei para um aluno, pedi para ele assim, sublinha para mim a ideia central do parágrafo. Era pessoal, não era na frente de todos. Ele sublinhou o parágrafo inteiro dos 3 parágrafos. Então, eu percebi que ele não sabia o que era uma ideia central. Portanto, ele não saberia fazer uma síntese. Portanto, ele não teria condições de fazer uma boa redação. Depois, os jornais mostram o seguinte, mais de 92% dos jovens de nosso país não conseguem interpretar um texto. Não precisa ser um guru para poder perceber isso. A culpa está no professorado? Não. Há um sistema que mudou bastante. Hoje, é quase proibido alfabetizar uma criança, por certas concepções. O modo de alfabetizar as crianças. Aí toda hora falamos de métodos. Muito bem. O fato é que essa criança não interpreta bem o texto. Depois ela chega para trabalhar. Não consegue interpretar um manual, não consegue interpretar ali 3 páginas de algum documento que seja, precisa chamar alguém que faça isso. E o resto das pessoas são obreiros, vão lá para a massa. E o Brasil, então, está realmente dentro desse quadro de dificuldade real de educação. Então, nós entramos no campo da ideologia de gênero não porque nós queríamos. Quando nos dizem o seguinte, mas por que tratar disso, professor? A educação tem tantos problemas. Eu concordo mesmo. É justamente isso que me chamou a atenção, é que apesar de todos os problemas, o que tem se definido em centros de poder e o que se tem se tratado são coisas completamente acessórias que não competem ao Estado, que não compete às instituições serem tratadas. Essa é a questão chave do problema da ideologia de gênero. Próxima. Para provar isso, bom, agora eu vou falar, na minha última palestra eu disse ministro da Educação, agora é ex-ministro da Educação, Renato Giannini, né, porque foi demitido agora, recentemente. O senhor ministro, então, ele, em um período curto que ele esteve como ministro, aqui não venho falar da pessoa dele, senão de suas ações, que são públicas. Então, nós temos algumas resoluções em que o Ministério da Educação, assinado então pelo ministro, tomou sobre a questão de gênero. Então, nós temos problemas na educação e o que o Ministério da Educação vem tratando sobre os problemas de educação. 3 resoluções. Por favor, tomem nota, eu não estou pedindo a fé de ninguém em mim. Não é para crer no que eu estou falando, é para que você anote, pesquise, verifique e encontre a verdade. Então, a resolução, a portaria 916, criou um comitê de gênero. Por quê? Porque os planos municipais de educação estão ainda sendo votados em todo o país. Até o momento, dos 5.570 municípios, 3.600 municípios votaram os seus planos municipais. Muito bem, isso, falando de Brasil, de grandes estados, já votaram praticamente todo, Rio de Janeiro, São Paulo. Tal. 98% disse não à ideologia de gênero. 98%. Os 2% são cidades pequenas, longínquas, que não teve condições de verificar a temática e por isso não a retirou. Lógico, a pergunta seria, mas todos os planos tinham ideologia de gênero? Tinha. O texto foi elaborado pelo Executivo e lá continha. Tanto é que ali embaixo você vê a nota técnica no número 24 de 2015, é um comentário, vamos dizer assim, uma reclamação de que os legisladores municipais e o povo vêm contrariando uma necessidade, que nós não podemos nos esconder e que por isso precisariam reavaliar os planos. Vejamos bem, cada plano que foi votado teve uma discussão local. O povo foi à Câmara, os legisladores, e retiraram a questão de gênero. Houve um trabalho em todo o país. O Brasil inteiro falou sobre isso recentemente. A manifestação pública foi muito grande em relação a esse tema e outros também. Mas há uma reclamação de grupos pequenos de poder que, então, estão nesses centros, né? Nós temos também a nota em que obriga, ali de 1º de julho, né, a resolução de 1º de julho, a resolução número 2, né, agora de 2015, logo depois de chegar a esse número de quase 3.500 cidades, então, o Ministério da Educação entende que o professor precisa ter, na sua formação obrigatória,
e continuada a ideologia de gênero. O povo diz não e o professor precisa aprender para trabalhar em sala de aula. Basta que você possa tomar nota das resoluções, das portarias e abri-la. Então é importante notar que, apesar do povo estar falando não, você não compreendeu, precisa trabalhar a questão de gênero. Então vamos entrar nela para vê-la como ela de fato é. Próxima. Pode pular. Muito bem. Vamos dar um conceito claro. Mas não serei eu a dar, e nem a igreja a dar o conceito. Eu vou usar o conceito dado pelas pessoas que construíram, arquitetaram, deram forma à questão de gênero. Por quê? Para ver que nós não precisamos interpretar. Elas mesmas já nos mostram claramente qual é o seu intuito. Muito bem. O dado biológico da sua natureza, que nós chamamos de sexo, ele não é sinônimo de gênero. As pessoas que escreveram sobre gênero, John Scott, Sulamit Firestone, Kate Millett, Judith Butler e tantos outros que escreveram, especialmente essa última, Butler, que esteve no Brasil recentemente, querem dizer claramente isso. Sexo não é sinônimo de gênero. Então, se eu perguntasse a você qual é o seu sexo, né? É masculino e feminino. Não, qual é o seu gênero? Mais ou menos 10 para 15 anos já mudou isso. Antigamente chamava qual é o seu sexo. Agora você vê nos formulários qual é o seu gênero. Aí você fala masculino e feminino. Está equivocado. Porque para gênero não existe masculino e feminino. Eles já concebem claramente que gênero é uma construção cultural. É uma construção. Você desconstrói para construir no lugar, assim Butler diz, aquilo que você quiser. Então, gênero não constrói identidade. Gênero, portanto, quer desconstruir identidade, inclusive identidade sexual. Então, nada tem a ver com a sua biologia, aquilo que você é, dentro da concepção de gênero. Vamos, então, resumir. Gênero é a maneira como você se enxerga, se vê, que você se compreende. E o sexo, dado biológico, eles não negam que existam. Eles falam, não existe diferença cromossômica, existe diferença hormonal, mas isso também foi construído. A sua anatomia não tem nada a ver com o masculino e o feminino. Isso foi construído. Nós precisamos colocar no lugar uma tábua rasa e voltarmos àquilo que o homem era na sua essência. Isso é a concepção de gênero, construída pelas pessoas que trabalham a política de gênero. Eles não chamam ideologia, lógico. Eles dizem perspectiva de gênero, papel de gênero, identidade de gênero, igualdade de gênero. São os termos que usam. Por que nós chamamos de ideologia? Porque o que é uma ideologia? A ideologia, basicamente dizendo assim, é uma estrutura de ideias apresentadas a uma pessoa, a um grupo de pessoas, de tal forma que você não veja o centro daquela estrutura, você veja apenas aquilo que ela quer apresentar, porque o manipulador, o ideólogo, ele quer conduzir para algo que você não pode enxergar. Então nós podemos fazer de muitas maneiras isso. Ideologia de gênero, portanto, segundo o Dr. Jorge Scala, argentino, ele lembra que ele fala isso, é uma ideologia, justamente por isso, é uma estrutura que manipula. Próxima. Não, peraí, só um minutinho. Aqui é bem interessante ver o caso que ocorreu na Conferência Mundial da Mulher em Pequim, em 1995, quando pela primeira vez os textos repetem sistematicamente o termo gênero. Uma senhora ali, Marta Lorena Casco, então, ela presidia a delegação Durenha, pergunta a uma funcionária da ONU o que seria gênero, porque aparecia 200 vezes nos textos, chavearam, não vou explicar o que é isso, porque demoraria um tempinho, chavearam essas palavras e queriam saber o que era. A funcionária da ONU, então, disse o seguinte, gênero não tem definição, não necessita tê-la. Então, vamos dizer o seguinte, eu sou professor de gênero na sala de aula, e pergunto ao meu aluno, me defina gênero. Professor, não se define. Perfeito, nota 10. Ótimo. Ou seja, uma coisa que não se define, é assim que é a melhor definição. Entenderam uma coisa? Ou
seja, teve um artigo de um alemão que ele dizia o seguinte, que ele tinha nascido homem, mas ele se sentia mulher. Eu faço sempre o silêncio para que você pense. Então eu já sei o que ele é, um homossexual. Ele disse, não sou homossexual. Meu interesse é por mulheres. Como assim? É homem, se sente mulher e tem interesse por mulheres. Ele falou, não, eu também não sou homem. Faço o silêncio novamente. Homem, nasceu biologicamente homem, se sente mulher, não é homossexual e nem um homem. O que ele é? Ele disse, eu sou lésbica. Ele nasceu homem, se sente mulher e tem interesse por mulheres porque sou lésbica. O que é interessante ver nisso? Não quero entrar no campo da opção, que alguém poderia dizer e tudo mais, da liberdade. Não me interessa isso aqui. O que interessa no tema é o seguinte, é que gênero não quer gerar identidade, não é fixo, não é estável. Ou seja, ali ele se compreendeu daquele modo e depois ele pode se compreender em qualquer outro momento. Se nós estivéssemos falando para adultos, perfeito, somos livres, a Constituição nos diz que nós somos livres não por causa da nossa opção, vamos chamar assim, opção sexual, né? Mas porque somos pessoas e por isso devemos respeitar, porque somos pessoas. Ok, estou de acordo com isso. Só que a ideologia de gênero é uma plataforma ideológica, política, para ser implementada nas escolas. E a criança tem seu período de desenvolvimento. E como tal, qualquer interferência... Eu estudei psicologia. Dentro da Faculdade de Educação, estudei Skinner, Piaget, Vygotsky, Vallon... Olha, todos vocês possam imaginar, a gente estudou. E lemos sobre essas concepções. E sei muito bem que qualquer criança, dependendo do que nós demos a ela vai, enfim, sendo conduzida por um modo ou por outro. Então, gênero não é para nós que estamos aqui. Gênero são para as crianças. É para elas que foram construídas. O objetivo é para as escolas. Próxima. Pode pular. Pode pular também. Muito bem, vamos ver então quais são as suas fachadas. Por que ela convence? Como ela é apresentada à sociedade? Por que se refuta então tanto que aqueles que não conseguem perceber a eficiência de gênero estão equivocados? Em primeiro lugar, porque eles falam de igualdade de gêneros. Qual é a ideia que tem por trás? Apresentada. Que é o seguinte, olha, diante de tanta violência contra a mulher, e essa mulher que tem um novo status na sociedade, assim a ONU diz, então por isso nós precisamos trabalhar a igualdade de gênero, que seria sinônimo de igualdade de sexos. Bom, homens e mulheres são iguais, sim, em dignidade, apenas nisso. O restante não temos nada, não, algumas coisas sim, mas o resto somos diferentes. Não precisamos nem fazer grandes esforços para isso. Eu me lembro uma vez que estava em Madrid, no Museu do Prado, eu não fui educado para as artes, entrei num museu, estava olhando para um quadro e vi que a maior parte das pessoas que olhavam para o quadro eram mulheres. E elas estavam chorando. Eu olhava para as mulheres e falei, eu tenho algum problema. Que eu não sinto vontade de chorar para nada. Eu olhava para um quadro de arte moderna, assim, branco, com umas gotas vermelhas e tudo mais e tal. Eu olhava assim, o que será que ela enxergou? Né? A mulher chorava assim. Eu falei, não, tem algum problema, né? Eu mesmo pensei comigo. Tem, óbvio, aquele homem, aquele rapaz que faz arte, faz cara de quem é intelectual, que fica olhando para o quadro, está entendendo. Agora, mulher é diferente. Eu sou casado, tenho 4 filhos. Dentro de um carro com a minha esposa, ela tem uma habilidade impressionante. Ela consegue prestar atenção, conversar comigo, dirigir, falar no WhatsApp e ainda falar com os filhos ao mesmo tempo, sem bater o carro. Sem brigas, nem nada e tal. E eu sei que não é da minha esposa, ela não é superdotada, as mulheres são assim mesmo, de modo geral. Ainda que a gente consiga dirigir mexendo no WhatsApp, mas espera aí, prestar atenção no que o outro está falando, ainda nos 4 filhos. No meio da conversa, fala, não, mas querido, eu estou falando uma coisa, não, estou te entendendo, olha isso, aquilo e tal, mas Pedro, pega a bolsa para a mamãe e não sei o que e tal, e olha, não fala assim com a Tereza e tal. E está no WhatsApp, e olha, porque somos diferentes. Temos grandes diferenças. Inúmeras diferenças da forma de pensar, da forma de sentir. Ainda que se eduque uma criança, somos diferentes. Então, tentando fazer com que todos sejam iguais. Que coisa
assim, sem graça. Porque nos trabalhos somos diferentes e nós nos completamos, inclusive nos trabalhos. Não, mas precisa ser todo mundo igual. Como se fosse o seguinte, estou vendo alguns poucos aqui, calvos, eu também estou chegando a essa categoria dos calvos. Daqui mais talvez alguns anos, eu vou estar calvo também. Então eu estou me sentindo discriminado por os senhores cabeludos. Vamos raspar a cabeça de todo mundo aqui dentro, porque eu estou me sentindo discriminado. Então vamos tirar o cabelo de todo mundo. Então o gênero quer dizer o seguinte, nós temos que igualar todos. Mesmo que todos não queiram, não interessa. Porque é uma visão relativista, totalitária sobre a questão, sobre a ótica de sexualidade. E aí, então, ali, Emma Watson está na ONU, porque Emma Watson, que fez Harry Potter, porque é uma pessoa que tem um carisma, é uma artista, então isso impressiona, é como chamasse um grande atleta aqui no Brasil também. Mas vamos adiante, senão não vou vencer o tempo. Próxima. Mas será que gênero, então, está interessado realmente na defesa da mulher? Quem vai responder isso? O Papa? Não preciso. Eu vou usar a própria grande ideóloga de gênero, Judith Butler. Ela mesmo diz, o próprio sujeito, entre aspas, mulher, não pode ser mais entendida em termos estáveis ou permanentes. Há uma farta literatura que mostra que há muito pouco acordo sobre o que constitui ou deveria constituir a categoria mulher. Rigorosamente falando, diz ela, continua, não se pode dizer que exista uma mulher. Isso está escrito onde? Em seu livro, Gender Trouble, o problema de gênero. Um livro que pode ser adquirido. Ah, mas eu não quero ler sobre esse tipo de coisa. O médico estuda patologia para remediá-la. É importante você ler. Por quê? Porque justamente quando você vai refutar, eu vou refutar a partir deles mesmos. Mas olha, ela não está interessada na mulher, porque ela fala que a mulher não existe. A pessoa, se você não conhece Judith Butler, eu te apresento quem é Butler, tá bem? Nos anos 90 ela escreveu esse livro. Ela é o que para a igreja seria o Papa, ela é a papisa sobre a questão de gênero. Todo o seu pensamento advém de dois teóricos, Foucault e Derrida. Ela é uma senhora da chamada terceira onda feminista, em que já compreendeu como é que deveria fazer a mudança cultural. Então ela escreve muito sobre isso. Veio ao Brasil para tratar sobre a questão de gênero. Veio agora recentemente. Então é interessante vermos que as professoras de gênero dizem, mulher não existe. Portanto, quem que elas estão defendendo? Se é para falar de defesa de mulher. Ela tem mais uma frase dela importante, que ela disse também. O sujeito do feminismo não pode ser a mulher. E o que dizem para nós? Que o gênero seria para que tivéssemos um maior respeito para com as mulheres. Eu daria outras provas para dizer que gênero não quer defender as mulheres. Se o fosse, seria uma coisa milagrosa. Bom, aqui poderia dizer que quem está definindo isso? São grupos sociais que acabam ocupando certos centros de poder. Por exemplo, eu sou membro, eu tenho uma entidade, eu presido essa entidade e vou à OEA. Agora mesmo vamos a Lima, Peru, para outra reunião da OEA. Estivemos em Washington agora, em Panamá, vamos à República Dominicana, porque ela vai passando de país em país. Muito bem. Ali se definem textos resolutivos que vão virar políticas públicas, pressionar os governos. Então, estamos lá com a responsabilidade de tratarmos sobre temas como governabilidade, saúde, educação. E no meio dessas discussões, existem grupos que passam 10 horas discutindo sobre o quê? Gênero, entre outras coisas. Não pensam em outros temas a não ser gênero. 10 horas puxando a discussão para isso, para que tenha dentro do texto. E aí chega um texto no Brasil, pressionando o governante, porque as entidades que se organizaram, que estão nesses centros, que estariam representando, inclusive, o próprio país, querem que se trate essa questão. Não é verdade, são grupos. Grupos, como eu também presido uma entidade. Eu não represento ninguém de Goiânia. Eu não moro em Goiânia. E estou lá defendendo Goiânia? Muito bem, é perigoso isso. Próxima. Mas vamos entrar no campo em que começamos a ver, pelas evidências, pelo fenômeno, o que gênero fez. E aí seria muito assim, pontual, tá bem? Próxima. Suécia. Suécia foi o país que, em primeiro lugar, implementou a questão de gênero. Quais são os dados da Suécia? Nos anos 75, foram 421 estupros. No ano 2014, 6.620. Mais de 1000% de estupros. Graças ao quê? Entre outras coisas, ao famoso banheiro de gênero. O
que é um banheiro de gênero? Se nós não temos diferenças, se homens e mulheres não existem, então, se nós devemos olhar para as pessoas conforme o seu gênero, que nós não conseguimos enxergar isso, então para que dividir um banheiro? Não há necessidade, podemos entrar nos banheiros juntos. Inclusive, isso chegou ao Brasil, eu vou mostrar isso mais para frente também. Tá? Está sendo implementado em nosso país pelo executivo, silenciosamente falando. Então, foi colocado lá, e é óbvio que podemos chegar a uma conclusão simples, de uma pergunta. Quem aqui na plateia pode garantir e assegurar a integridade física de uma mulher que usa um banheiro com um homem? Quem pode garantir isso? Estou falando banheiro público. Uma menina de 9 anos num banheiro de uma rede pública com um garoto de 14 anos. Quem pode assegurar que não haverá em qualquer momento... Maravilha. Fui informado que tenho mais 3 horas. Estou brincando. Não, tem um bom tempo ainda. Então, veja, quem que pode assegurar isso? Ninguém pode assegurar. A Suécia já prova isso, ou seja, há inúmeros estupros. A Suécia é a segunda capital de estupro no mundo. É interessante olharmos isso, ou seja, a Suécia é apresentada como um país de primeiro mundo, evoluída, economicamente falando, só que humanamente falando é um país degradado, especialmente para a questão de mulher, e foi o primeiro país a colocar a questão de gênero. Construíram as chamadas escolas egálias. O que é uma escola egália? Onde você ensina a partir da perspectiva de gênero. Como é que é uma aula de ideologia de gênero? É o seguinte, você vai imaginar que ele vai estar ensinando atividade sexual. Não, isso é um outro tema que eu ainda trato. Gênero é o seguinte, é que tudo aquilo que pode impor uma identidade sexual tem que ser retirado da escola. Então, menino, menina, na linguagem eu tenho que retirar. Então, a Suécia criou um termo neutro, um artigo neutro, o hen. Como o inglês tem o ele, o ela e o it para as coisas, o hen, ele é um termo para igualar todos. Vamos tentar traduzir para o Brasil. Aqui no Brasil tem uma proposta de se tratar para elix. Não é ele ou ela, é elix. Eu gostaria de ajudar eles, que eles fizessem uma palavra mais bonita. Eu ajudo, eu falo, trata de coisa. Se é para coisificar, chama coisa. A coisa que te deu luz está te esperando lá fora. Estamos coisificando as pessoas, fica mais interessante o termo coisa, não é? Porque eu não posso mais chamar ele, ela. Vai ser complicadíssimo você tratar um menino e uma menina. As escolas egálias retiraram as cores azul e rosa. O menino não pode usar azul e a menina rosa. Por quê? Porque está muito dentro da mentalidade do menino e da menina. Então foram retiradas. Colocaram-se o laranja, né? O branco, cores neutras. Também se tiraram a questão dos brinquedos. O menino não pode brincar com o brinquedo de menino e a menina com a de menina. Por quê? Porque você está impondo, você está continuando como sociedade impondo. Olha, por mais que você não creia, porque não é questão de crença, pode dar boneca à vontade para os meninos. Não precisa nem dar comando. Eu vi na minha casa acontecendo isso. Um dia desse, meu filho estava rodando a cabeça de uma boneca. Logicamente eu não falei, que maravilha, que menino. Eu falei, não, filho, não faz isso com a boneca da sua irmã, deixa ali, não estraga e tal. Né? Só que ele não pega a boneca e começa a conversar com a outra. Não faz isso. Isso faz as meninas. O que ele fez? Jogou bola na cabeça da boneca. O outro filho meu, ele pegou, furou o olho da boneca e chegou para outra irmã e falou assim, caveira! Então, eu olhei aquilo e falei... Aí você olha e fala assim, o que você vai pensar? É coisa de garoto. Eles falam, não, tá vendo? Isso é o que você pensa. Só que não existe um comando, um manual. Falou, meu filho, cabeça de boneca é para fazer isso, isso, isso e isso. Ninguém mandou. Inclusive, eu não cheguei para ele falar, não, faça assim e tal. Não tem isso. Então, por mais que eles forcem, tentando colocar que brinque, não tem graça, porque a gente não gosta muito de relacionamento com os brinquedos. O menino, o que ele faz, o menino? Se eu estiver mentindo, o garoto, por favor, os senhores aqui, levantem o braço. Eu me lembro quando minha mãe me deu um carrinho de controle remoto. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, depois de brincar bastante, eu queria saber como é que ele se movia. Eu abri o carrinho, só não sabia fechar. E aí minha mãe, o que aconteceu? Ficou muito chateada. Né? Por quê? Porque eu estraguei o carrinho. O que ela queria? Estar na prateleira, limpinho, bonitinho e tudo mais. Quarto arrumado e tal. Não é muito próprio da gente, ainda que a gente organize as coisas. Então, o homem quer lá desconstruir, abrir o negócio, quer ver. A menina não gosta? A menina também, mas ela gosta de se relacionar, entendeu? Então, você vê isso. Então, as escolas legais fizeram esse experimento.
estão fazendo, chamadas escolas egálias. Isso é a experiência da Suécia. Próxima. Ali estão só umas fotinhos das escolas lá com os laranjinhas. Você falou, mas pode ser qualquer escola, mas essa eu retirei de dentro da escola da Suécia também. E o menininho ali também é propaganda sueca também, com brinquedinho de menina e a menina com brinquedinho de menino. Próxima. A Noruega é muito interessante. Se você nunca assistiu, você precisa assistir. Tome nota. É um dever de casa assistir o filme O Paradoxo da Igualdade. Está no YouTube legendado. O Paradoxo da Igualdade. Eu não vou contar o filme para não estragar. Mas é um jornalista que entrevista ambos os lados, departamentos de gênero e médicos. A conclusão disso qual é? Que o filme não mostra e que é bem interessante. É que depois é apresentado o vídeo para toda a sociedade norueguesa e os departamentos de gênero são fechados porque eles solicitaram todo o investimento que foi feito para os departamentos de gênero. Esse vídeo foi assistido na Finlândia e também na Dinamarca e os departamentos de gênero foram fechados. Ou seja, lá entrou e eles retiraram, mas chegou a entrar, diferentemente do Brasil que ainda não entrou. Nós chegamos lá. Próxima. A Alemanha. A Alemanha é a maior prova e aí nós vamos ver o que realmente gênero quer. Nós temos um site, eu vou dar depois o link do site, onde você vai poder assistir o vídeo legendado do momento em que o pai é preso e é solto depois também. Um pai alemão que simplesmente foi preso por quê? A sua filha mais velha faltou 2 vezes na aula de educação sexual obrigatória com a política de gênero. O policial foi multar. Por quê? Porque se começou a se perceber que muitas crianças estavam faltando. Então, deve ser questões religiosas. E por isso foi se aplicar a lei. Que lei? Então é importante você saber o que aconteceu na Alemanha. Agora, e não na Idade Média. Em primeiro lugar, educação sexual obrigatória, a Alemanha aprovou. Aprovou depois gênero. Em terceiro lugar, aprovou um dispositivo legal dentro do Código Penal para punir aqueles que discriminam por questões de gênero. E isso estão tentando aqui no Brasil também, porque ainda não se votou o Código Penal nosso, né? Então, para se ter noção, é o seguinte: então se aprovou uma lei, não se sabia o que se queria, se pensava que era para respeito à mulher. Então, esse policial foi multar o pai. O pai se negou a pagar. Não. E onde está a minha liberdade? Eu não quero. Uma pergunta a se fazer. Temos 2 pessoas aqui. Uma que pensa favorável a gênero e outra que pensa contrário a gênero. Existem pessoas superiores e inferiores? Por que será que a pessoa que pensa conforme gênero, ela tem que se impor das que não pensam favorável a gênero? Nós não temos uma Constituição? Nós não temos liberdade? Se ele é livre para pensar favorável, eu não sou livre para pensar contrário? Porque eu não estou impondo a ele, eu apenas não o quero. E não quero na educação de meus filhos também. Detalhe, o Tratado Universal de Direitos Humanos diz que os pais têm direito de escolha dos valores da educação de seus filhos. Eles sempre citam os Tratados de Direitos Humanos, não deveriam nos citar, porque ele está favorável a gente. Porque realmente esse caso aqui é bem claro. Um pai foi preso porque ele discordava, a filha não queria, muitas crianças passaram mal. Você depois pode assistir o vídeo e ver. Porque a questão de gênero não é defesa da mulher e nem das minorias. É sim retirar a identidade da pessoa e dissolver família. Este é o seu objetivo. Eu ainda vou mostrar mais textos para poder mostrar isso para os senhores. Por que não é para a minoria? Porque eu respondi por causa da mulher. Mas e por causa, por exemplo, do homossexual? Fica bem claro isso para vocês. Gênero diz o seguinte: heterossexual e o homossexual, eles não existem. Eu não estou dizendo que exista, estou dizendo o que eles falam. Heterossexual e homossexual não existem. Foram construções sociais. Portanto, temos que eliminar e, no lugar, como é uma guerra de linguagem, colocar outras novas terminologias. Quais são? Cisgênero e transgênero. Quem é o cisgênero? O cisgênero é aquela pessoa que a sua biologia e a sua psicologia, eu nasci homem e me vejo homem, eu sou cisgênero, eu não sou homem. Eu deveria retirar o termo homem ou mulher. E o transgênero é aquela pessoa que tem uma discordância entre psicologia e biologia. É isso. Então ele é homossexual. Não. Butler responde isso. Quantos gêneros existem? Tantas quantas existirem pessoas.
Então, bilhões? Exato. Porque não existe identidade. Você se constrói e você não precisa gerar identidade, você faz o que você bem entender. Isso tem que ficar muito claro também, o que eles pensam sobre o assunto, porque eles não querem defesa de ninguém. Eles querem dissolver família. Próxima. Vamos ver do Brasil de uma forma bem rápida para você entender o porquê nós estamos trabalhando essa questão. Próxima. Aqui é um print, uma foto da Câmara Federal, do site. Se você colocar a Lei 13.005, o que é essa lei? É o Plano Nacional de Educação vigente para os próximos 10 anos. Se você entrar e colocar isso, você não vai encontrar questão de gênero. Próxima. O artigo 2º, quando da tramitação do plano, se tentou realmente incluir a questão de gênero e orientação sexual. São termos que estão intrinsecamente ligados, mas são diferentes. Gênero, eu quero retirar pela linguagem, comportamentos, de todos os meios, tudo aquilo que gera identidade. Orientação sexual, eu estou falando de afeto, de atividade sexual. Aqui eu uso, através da concepção de orientação sexual, para tentar trabalhar atividade sexual de modo geral com as crianças. É um tema que eu ainda vou tratar aqui com vocês. Mas veja como ficou o artigo 2º. Erradicar todas as formas de discriminação. E está bom assim? Alguns podem dizer, eu acho que não. Então, ali é o texto constitucional. Eu respeito a pessoa por ser pessoa, não porque ela quer fazer o que ela quiser da sua sexualidade. Isso não nos interessa. Só que a diferença é grande entre os textos, bem grande. Tanto é grande que aqueles que ali estavam representando o pessoal pró-gênero não aceitavam o artigo 2º de modo algum. Eles falaram, não, porque nós queremos que coloque gênero. Eu falei, mas para vocês gênero não é sinônimo de sexo? Por que não podemos colocar a palavra sexo? Não, porque não é sinônimo. Aí eles começam a mostrar realmente o que eles pretendem. Quando você fala não discriminar, significa o seguinte: olha, sinceramente, somos totalmente livres. Eu posso lamentar, mas você é livre. Quando falamos de crianças, aí é diferente. Por quê? Porque ela está em fase de desenvolvimento. Fazer uma política pública de uma perspectiva que não tem definição, que é ambígua e que tem todo um caráter que carece de ciência, que carece do direito, que carece da verdade, não precisamos disso. É exatamente o que vocês vão encontrar. As notas taquigráficas da Lei 13.005, ali pelos deputados, dizem as razões por que não se colocou gênero dentro do Plano Nacional. Fique claro que a lei federal não o tem. Se uma cidade colocou gênero, deveria retirar, porque a lei no Brasil não tem. Próxima. A razão está ali. O artigo 8º do Plano Nacional diz que as cidades, os estados e o Distrito Federal deveriam elaborar os seus planos. Então é por isso, todo mundo teve que fazer uma corrida, o executivo, para depois mandar para o legislativo. Próxima. E aqui está a real e o mais importante slide do porquê realmente a questão de gênero está presente. O senhor, ali não vai dar talvez para você enxergar, é o site do CONAI 2014.mec.gov.br, onde você vai encontrar um texto que foi elaborado e publicado meses depois que a lei tinha sido sancionada. Portanto, se o plano é a nova diretriz, esse texto deveria simplesmente repetir o plano e nada mais, porque ela diz que ela é diretriz. Contudo, o CONAI solta um texto seguindo o plano e no artigo 2º, estranhamente, retira o artigo real e coloca a questão de gênero. E o secretário do Fórum Nacional de Educação, a entidade ligada dentro do MEC, que cuidou e continua cuidando da elaboração dos textos, ele mesmo menciona nesse artigo que está ali, que este texto que seria muito importante na elaboração dos planos municipais, estaduais e distrital. Ele próprio diz isso. É por esse motivo, inclusive, que o Congresso Nacional, então, convocou o ministro para prestar esclarecimentos. Isso vai se dar dia 29 de outubro, espero encontrá-los lá, 29 de outubro, no Congresso Nacional, na Câmara Federal, poderiam ser outras pessoas. Eu estaria para contrapor o ministro, mas o ministro não estará, não sei se vai estar agora o novo mercadante ou um representante do Ministério da Educação. Então lá nós estaremos para perguntarmos, nós queremos esclarecimento.
Nós, como família e como entidades, como profissionais, queremos entender. O povo não o quer e o executivo está passando. Por conta desse texto que eles elaboraram, que marcou todo o executivo do país. Próxima. Aqui era só para poder mostrar que realmente você encontrava dentro das metas dos planos, poderia colocar uma lista enorme de planos de municípios, onde está presente lá, gênero, orientação sexual, foram retirados. Não contém. São Paulo, nós vencemos, foram 43 votos de vereadores contra 4, né? Quem acompanhou, contra a ideologia de gênero, e como outros tantos municípios e estados. Próxima. Agora, uma pincelada rápida, porque você pode pensar o seguinte, que bom, não tem nenhuma legislação, não há nada, nenhuma lei, mas eu posso ficar tranquilo e voltar para minha casa. Não, nós não podemos dormir no ponto. Próxima. Então, eu vou passar de uma forma bastante rápida, sem aprofundar aqui, quais são os passos de implantação da ideologia de gênero no Brasil. Primeiro começou com pós-graduação à distância, nos anos de 96, 97, principalmente, para professores, uma pós-graduação de 280 horas. Depois, a mudança dos currículos das licenciaturas. Em muitas universidades, como a minha, quando eu fiz pedagogia, eu tive que estudar gênero. Eu não entendia, porque é muito complexa. Mas notava que tinha alguma coisa de errado e estava lá presente. Terceiro passo para com os professores. Importante ser citado. Materiais para subsidiar os professores. Porque não necessariamente você se formou e vai trabalhar, você precisa de material para isso. Pode pular aquela próxima, pode pular, coloca outra, ali são os cursos. Está aqui os materiais da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade do Ministério da Educação, que mostram isso. Próxima. Aqui eu quis trazer para a questão do banheiro de gênero, para que você possa ter ciência de que chegou ao Brasil. Diário Oficial da União, dia 6 de março de 2015. O artigo 6º, ele diz, ali está um pouquinho de longe para que eu possa ler, mas no artigo 6º, tome nota, dia 6 de março de 2015, Diário Oficial da União. Veja, pesquise. Ali diz de banheiros de gênero. Por conta disso, o que ocorreu no Brasil? Próxima. Está aqui. Escolas de Belo Horizonte adotam banheiros unissex para crianças e deixam pais revoltados. O que ocorreu? O menininho chegou em casa. O pai olhou que ele estava com a calça molhada e viu que era xixi. Perguntou para ele o que aconteceu. Ele era um garotinho, pequenininho. Papai, eu fui no banheiro e tinham meninas. Eu não consegui, não queria, papai. Saí, não aguentei. Muito bem, ele foi até o colégio, chegou ao colégio, verificou em primeiro lugar se o banheiro realmente era assim e depois foi falar com o diretor. O diretor então disse, é lei federal. Aí ele, advogado, pediu então, qual é a lei? E ele apresentou a portaria, falou, não senhor, isso aqui não passou no Congresso Nacional, isso não passou na Assembleia Legislativa, isso não passou na Câmara Municipal, isso é uma portaria. Ele falou, mas tudo bem, o que importa perguntar para o senhor é o seguinte, por que o senhor não apresentou aos pais? Para que os pais, já que têm os seus filhos aqui, somos responsáveis legais, se um filho comete o crime, eu que sou responsável, eu não sou responsável pelo aquilo que ele vai ter de conteúdo? Houve uma grande mobilização dos pais e o banheiro voltou à normalidade. Se tentou fazer em Mariana, Londrina e outras regiões. Em todas estão sendo fechadas. Mas eles continuam tentando. E eles continuam tentando por quê? Porque as pessoas têm uma atitude passiva. De imaginar, não, vai passar. Não, só passa se nós reagimos da forma correta, equilibrada, mas reagimos. Senão não acontece isso. Não há mágicas, porque eles vão continuar dando canetadas. Próxima. Vou pular o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero para contar um pouco da história dele. Próxima. Aqui é uma tabela que mostra... É um prêmio que vem... Já está na sua 10ª versão, que é dado para jovens de ensino médio, graduação, pós-graduação, escola promotora de gênero. Do ano de 2005 até 2010, que a tabela não está atualizada, a tabela é deles, eles alcançaram um pouquinho mais de 15 mil alunos dentro dessas esferas. Vai se premiar o quê? Melhor redação de ensino médio. Então, você imagina 10 mil reais para uma criança, por um jovem, melhor dizendo, que vai escrever sobre gênero. Ele nem sabe o que é gênero, então você precisa dar um material para ele. Eu conheço muito bem o que se faz através disso. Isso é um método chamado de Skinner, que é um teórico de controle do comportamento, chamado dissonância cognitiva. Eu sei como fazer com que você abra mão dos seus princípios, aos poucos, fazendo que você pense que você é que pensa aquilo.
Existem técnicas para poder fazer isso, de trabalho. Isso aqui é um prêmio justamente porque está maquiando uma ideia que ele quer. Eu falo o seguinte, você vai ganhar 10 mil reais. Um jovem escreve até sobre o ET de Varginha. Não interessa sobre o quê, são 10 mil reais. E ele vai começar a ser trabalhado sobre a temática. Próxima. Manual para uso não sexista da linguagem. Anota, entra na internet, lá no Oráculo do Senhor, que é o Google, é uma brincadeira, porque os jovens falam, o Oráculo do Senhor é o Google, então você põe lá dentro e ele responde tudo, né? Eu vi isso numa palestra, fiquei até perplexo, falei, nossa, que coisa você está falando. Mas você vai lá e baixa o PDF. Baixa para ver o que a professora fala sobre a linguagem. É ela que propõe a questão do elix, de retirar. Detalhe, quem aqui já tirou o seu passaporte nos últimos 60 dias? Ninguém tirou, muito bem. Eu vi até um videozinho de um rapaz falando sobre isso, eu já sabia disso há algum tempo, porque acompanhei de perto o momento em que se passou. Nosso passaporte não tem mais filiação pai e mãe no Brasil. É progenitor 1 e 2. É o que você deve ser, apenas progenitor. É um problema em ser pai e mãe? Na cidade de São Paulo, o prefeito tinha retirado o dia do pai, o dia da mãe. Aí as mães revoltadas, as mães são como mafiosas, né? Elas se juntaram, foram à Câmara Legislativa e falaram, não. Baixou-se uma lei obrigando que se cumpra e se possa comemorar o Dia das Mães. É óbvio. Mas eu não sou mãe, estou me sentindo discriminado. Vamos sair desse relativismo. Próxima. Vamos para os finalmente. Agora eu entro rapidamente na questão de orientação sexual para você não confundir. Porque quando você vê o que está sendo feito com os professores, o que o pai enxerga? Ele vai enxergar material didático e paradidático. Material didático e paradidático tem gênero, mas tem mais de orientação sexual. Olha o que essa teórica diz. Uma revolução sexual exigiria, antes de tudo ou mais, o fim das inibições e dos tabus sexuais, especialmente aqueles que ameaçam o casamento monogâmico. Mas é uma teórica, é um livro de romance. Não, é que quando você vê o material, você percebe claramente o que se pretende. Aqui é um documento norteador vigente da Organização Mundial da Saúde, que você pode encontrar no site da própria OMS. Programa de Saúde do Adolescente, Divisão de Saúde da Família. Está em espanhol porque é para a América Latina inteira. Este documento não estará assim dentro do Ministério da Saúde e da Educação e nem no Conselho Municipal de Saúde. Ele é um documento norteador, ele vai dar norte. Isso é que é importante. Então, vamos próxima página. Página 36, ele diz o seguinte, quando nós falamos de desvio sexual, é a concepção que a sociedade tem. Quando a gente mostra toda essa parafernália de sexualidade equivocada, qual a concepção que a sociedade tem? É um desvio sexual. Então, nesse documento da OMS, ela apresenta o seguinte, nós temos que mudar essa concepção. O que é desvio é simplesmente uma variação, uma opção sexual. Penúltima linha, algumas variações não são necessariamente nocivas para a pessoa envolvida. Algumas das variações não são necessariamente. Na página 37 do documento da OMS, do Programa de Saúde do Adolescente, diz o seguinte, sadomasoquismo, transvestismo, voyeurismo, exibicionismo, fetichismo, transexualismo, pedofilia, são variações sexuais não necessariamente nocivas para as pessoas envolvidas dentro dessas práticas, e que o professor capacitado, dentro dessa parceria com a saúde e educação, para trabalhar com as crianças. Quais são as justificativas? Doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência. Em nome disso, então, você tem que levar ao jovem uma vasta experiência sexual para ele poder se realizar. Esse é o objetivo. Ou seja, ele vai fazer uma experiência sexual através disso daqui? Sim, porque ele precisa dessa informação. Tenha sexo, mas se proteja. Não são os slogans do Ministério da Saúde? Tenha sexo, mas se proteja? Não é isto? Então, nós podemos começar fazendo umas perguntinhas para essas pessoas. Esse tipo de relacionamento escondido dentro dessas práticas, será que realmente levam que as pessoas se relacionem? Ou aqui nós temos uma prática de usar coisas. Eu uso uma cadeira, eu uso uma bicicleta, eu uso uma pessoa. Eu uso por meu prazer sexual. Eu não me relaciono. É uma redução. Nós podemos olhar vendo que se reduz o homem nem aquilo que ele de fato é. Se reduz e se retira
tudo que o homem é, antropologicamente falando. E aí São João Paulo II vem falar muito bem isso. Temos que resgatar os verdadeiros valores humanos do homem, porque aqui nós estamos embrutecendo. Próxima. E é isso que os senhores veem. E é isso que assusta. Mas não vão saber que os professores estão sendo formados, que o Ministério da Educação tem 147 delegados dentro do Ministério da Educação tratando só de gênero, que as conferências nacionais de educação têm esses grupos sociais que militam por essa causa. Eu sei porque participo e vejo a militância deles. É lógico que isso nos choca. Por exemplo, aparelho sexual e CIA é um material paradidático para crianças de 9 anos. Onde estava isso? Dentro da biblioteca do Colégio São Bento, onde eu fui diretor. Eu cheguei lá e fiz uma vistoria na biblioteca. Vocês não viram a maior fogueira de São João do país? Brincadeira. Mas a gente retirou, a gente limpou lá e tal. Volta só um pouquinho. Aqui, ó, o que papai e mamãe fazem para crianças de 6 anos de idade. Desculpem falar desse modo, mas vamos colocar, é como se fosse assim, criança de 6 anos de idade só pensa em sexo. Por isso você tem que dar um material sobre esse assunto para criança de 6 anos de idade. Da editora Impala. Próxima. Como quebrar, aqui é só para que você enxergue e veja como se trabalha uma ideologia. Como você quebra e mostra que é uma variação sexual, por exemplo, a pedofilia. Os 3 chapeuzinhos vermelhos. Papai Noel se casa com a Chapeuzinho Vermelho. E tem o seu filho, Saci Pererê. Então eles vão discutir sobre o divórcio deles. De uma forma lúdica, com o ensino médio, para você trabalhar esse material. Aí você vai pensar o seguinte, você se expõe um material desse para um aluno, ele pensa o seguinte, o livro é para tratar sobre o divórcio. Não o é. É uma técnica. É porque quer esconder, que quer desconstruir sexualidade, família, autoridade. Esconde-se isso. Vou dar um outro exemplo para ir para os finalmente. Me lembro de um livro de história, não vou citar o autor, em que ele colocava 2 famílias. Uma família de negros com 5 filhos, atrás uma casa velha, feia, o menino com a remela escorrendo dentro na boca, com cara todos infelizes. E do lado de cá, uma família linda, branca, com um filho só, atrás de uma casa maravilhosa. Aí eu lembro que eu vi isso no livro, perguntei para os jovens, o que vocês veem aqui? Racismo. Falei, você não entendeu nada. Eu sei que o racismo pode existir. Existe? Muito bem. Só que você não entendeu. O que tem aqui, professor? Falei assim, então o objetivo deles é outro. É você olhar, olha que infelicidade ter 5 filhos. Olha que cara triste, não sei o quê. Olha como eles estão felizes. Só que você só vai olhar a questão do racismo. Existem técnicas, e eles escrevem sobre isso. Claramente como querem mexer com a cultura da sociedade. E o mexeram bastante. Poderia dar inúmeras provas, mas eu não vou ter tempo suficiente. Próxima. Minha sexualidade do 0 aos 6. Porque criança de 2, 3, 4, 5 anos precisa de sexo. Próxima. Dos 6 aos 9. Próxima. Pode pular. Pode pular. Pode pular também. Eu chego aos finalmente dizendo o seguinte. Aqui é um site para quem quer estudar mais, ou seja, ver documentos, artigos, vídeos. Você pode acessar o site biopolitica.com.br. É o site da nossa entidade. Por que biopolítica? Porque é a família na política, querem ferir essa família, então nós nos organizamos há muitos anos atrás para cuidarmos que através da política não se fira a família mais. Então, como profissionais, nos reunimos e estamos ali, não financiados por ninguém, mas por nossa própria vida e interesse de que não aconteça isso. E detalhe, ainda que o Brasil tenha muitos problemas, não seja pessimista, porque nós somos o único país, inclusive na última reunião da OEA, nós fomos agredidos verbalmente por sermos o único país que não aprovou gênero. Aprovou o Uruguai, a Argentina, enfim, um monte de países. Noruega, Alemanha, Suécia, Itália, Espanha, Austrália, tantos países que colocaram a questão de gênero. Nós fomos o primeiro, inclusive foi super noticiado isso em vários lugares, e por isso fomos questionados nessa última reunião. Por que o país não quis? E aqui fica uma coisa importante, por causa da verdade. Nós mostramos a verdade ao jovem, o jovem percebe a verdade. Então, se você é professor, é pai, tem filho, sobrinho, neto, amigo e tal, por que eu não vou falar simplesmente do bem da família? Porque é o que eles querem. Eu sei muito bem disso que estou falando. Por que a gente vem falando do que é ideologia de gênero? Porque eles querem que você só reafirme família. Não tem problema, continua com a sua família isolada.
porque assim você fica em guetos, ilhados. Nós, católicos, temos que ser apostólicos, e, portanto, a verdade não é uma verdade só para os fiéis católicos, é uma verdade para o homem. Então, nós temos que levar a verdade a todos sobre um tema como esse. Então, por isso, levar as pessoas e descruzarmos nossos braços, trabalharmos muitíssimo pelo bem das pessoas. Uma política pública que vai ferir a infância e a adolescência, é isso que realmente me preocupa. Gênero não quer defender mulher, gênero não quer defender minorias, gênero quer dissolver famílias. Então, eu agradeço a sua atenção, espero de verdade que você não saia daqui pensando, meu Deus, esse rapaz é filho de Jeremias e nós estamos na Babilônia. Né? Não, eu não sou pessimista não, estou fora disso. Sou realista, vejo um problema e vamos atuar. Vamos sanar isso daqui. E estamos fazendo isso. Então, eu espero que também tenha convencido a você estudar, rezar e também fazer um apostolado em seus meios. Então, muito obrigado pela atenção. Depois vai ter um período de perguntas, não sei se é imediatamente agora, mas agradeço muito a atenção de todos. Uma pergunta, professor Felipe. Às vezes se ouve falar da ideologia de gênero, que ela tem várias etapas. Né? E qual etapa que nós estamos aqui no Brasil, e se ainda existem outras etapas, as quais nós teremos assim que estarmos alertas? Muito boa pergunta, dona Levi. É importante mesmo, sabe por quê? Porque você imaginar que tem pessoas preocupadas em implementar isso pode ser muito, muito estranho. Nós temos, pelos próprios estudos, você vê que vem se desconstruindo já há muito tempo quais figuras? Pai, esposo, mãe, esposa, infância, família e com um próximo passo para a pessoa. Ou seja, você acha que é uma pessoa humana? Quem disse isso? Esse é o tema mais tratado dentro de reuniões internacionais. Mas lógico que passar 200 anos de literatura com vocês aqui mostrando quais são as desconstruções, quem são os autores que embasam essa desconstrução, é uma outra palestra. Mas nós temos, por exemplo, Nietzsche, que entendia que a paternidade era um privilégio. Você precisava retirar isso. E você vai vendo vários autores que vêm desconstruindo. Então, continuam existindo pais, não continuam? Então, o objetivo não é impedir que você seja pai. Não é impedir que você seja família. Não é isto. Como também, quando Paulo VI, na questão dos anticoncepcionais, todo mundo pensava que ia entrar e tudo mais, ele mesmo mostra na encíclica, ou seja, a coisa ia entrar, ainda continuassem tendo filhos, mas há uma mudança. Aquela tabelinha que eu não mostrei é do IBGE. No Brasil, nós tínhamos, em 1960, 6 filhos por família. Nós temos hoje 1,9 por dados do IBGE. Aí você pensa que é natural? Não é natural, há uma mudança cultural que foi trabalhada. Eu quero citar aqui uma frase, porque realmente li e me devotei a ler muitas coisas de São João Paulo II. Na 8ª Jornada Mundial da Juventude, falando para jovens, o Papa diz o seguinte, vou retirar, está entre os trechos 3 e 11, né, do seu texto na 8ª Jornada Mundial, falando para jovens sobre a questão da verdade. Ele diz o seguinte, os falsos mestres e os falsos profetas e os falsos mestres conseguiram o maior êxito possível, além das intenções que podem ser várias e apresentar talvez aspectos convincentes, até mesmo em nome da solidariedade, estamos na realidade diante de uma conspiração objetiva contra a verdade, envolvendo até mesmo instituições internacionais. Finalmente, não se pode negar que os meios de comunicação social são com frequência cúmplices desta conspiração. Termo tão criticado, parece teoria da conspiração, o próprio Papa diz isso. Nós estamos diante de uma conspiração objetiva contra a verdade. Tentaram desconstruir mulher com os termos qual é a maneira de desconstruir? A tal liberdade que nós queremos, o homem quer tanto a liberdade, então a liberdade de opinião, será que realmente você tem direito sobre essa criança? Não tem, por isso aí vai se falar do aborto e tantas outras, mas a ideologia de gênero, eles não são
obcecados pela ideologia de gênero. A ideologia de gênero é apenas uma ferramenta. Eles escrevem isso, é apenas uma ferramenta. Como outras tantas ferramentas que vieram desconstruindo os relacionamentos através de uma mudança cultural. Quer ver? Não pense em macaco, não pense em macaco, não pensem em macaco, não pensem em macaco. No que vocês pensaram? Não tem nenhum superdotado que pensou em anta aqui, não, tá? Todo mundo pensou em macaco. Por quê? Porque eu fiz você teve a figura na sua cabeça. Então, os programas, as novelas, as propagandas vão mostrando um padrão de sexualidade para a juventude. Isso tem um impacto. Isso muda. Quando aparece, por exemplo, um jogador de futebol importante, como apareceu o Neymar, ele fez um corte de cabelo. Quantos garotos não fizeram um corte de cabelo semelhante ao dele? A televisão tem um impacto. E, inclusive, existe um vídeo chamado Criança Alma do Negócio, de professores universitários que mostram o impacto da televisão na vida de uma criança. Quem aqui já viu a propaganda Eu Quero uma Calói, bem antiga? Eu vi essa propaganda. Estava embaixo do prato, no espelho e tal. O que eu fiz com meu pai? Pai, eu quero uma Calói. Então a gente quer, então vai mudando uma cultura. Então o que se pretende? Se pretende mudar mais para frente a pessoa humana. Este é o estágio mais importante a se alcançar. E como é que vai se fazer isso? Um choque agora tremendo para os senhores. Através do sistema educacional. Porque a gente já está velho, a gente não muda nada. Quer mudar através das crianças. Se tivesse uma coisa, olha, eu não sou ninguém. Eu sei que não sou ninguém e tenho certeza da minha pequenez. Mas se pudesse pedir a Deus uma coisa de incomodar as pessoas, ele falou o seguinte: façam escolas a tempo. Devotem-se à educação dos filhos. Querem retirar claramente, definitivamente, o bem que se pode fazer a uma criança numa escola. A escola não é um celeiro de controle do comportamento. E é ali que está se pretendendo fazer. Claramente, eu estou falando isso do mundo inteiro. E não sou pessimista, estou falando isso como assim, acorde, se devote à educação das crianças. Mas eu não sou educador, todos somos educadores. A verdadeira educação não é instrução. A instrução faz parte dela, a instrução ajuda muitíssimo. Mas vão tentar convencer as nossas crianças depois de que não existe pessoa. É tudo opinável. Então, esta é a fase. Primeiro desconstruir agora a família. Não, você não precisa ter família. Para que ter família? Né? E se tiver família, tudo é família. Então, é muito perigoso isso, porque é um passo. É um passo. Mas, com a graça de Deus e com muito trabalho, isso não acontecerá. Com toda certeza. E creio fielmente nisso. Queria fazer uma pergunta e até uma provocação assim, sobre o papel da igreja nisso, porque ainda hoje a igreja tem um papel grande na educação, se a gente olha para a catequese e tudo mais, e recentemente lá em São Paulo apareceu uma pastoral da juventude, num daqueles protestos de gênero, que estava dizendo gênero sim. Então a gente vê que existe a infiltração dentro da própria igreja, talvez através dessa praga antiga que é a teologia da libertação. Então, qual seria o papel do próprio sistema educacional da igreja, mesmo que muito mais informal e até disciplinar na igreja? Você concordaria com a ideia de que, assim, olha, tendo aquela ideia do evangelho de que a gente tem de ler os sinais dos tempos, hoje talvez seja uma prioridade da educação religiosa falar de ideologia de gênero? Muito boa pergunta. Então, olha, eu, obviamente, aqui, Dom Levi, bispo, pode falar com certeza também. Eu vou falar também como católico também, o seguinte... eu não, de propósito, não expus nenhum argumento religioso. Vocês perceberam isso? Não fiz. Não precisava. Farei agora. A igreja tem falado bastante. Então eu vou citar. Compêndio de Doutrina Social da Igreja, no capítulo 5º, sobre família, artigo 224, 225, fala claramente contra a ideologia de gênero. Compêndio de Doutrina Social da Igreja. Documento de Aparecida, de 2007, em seu artigo 40, que trata de tantas coisas, são os bispos da América Latina, falam contra a ideologia de gênero. Papa Bento XVI, em 2012, fala a Cúria Romana, em dezembro de 2012, é só procurar isso no Google,
ele fala de uma revolução antropológica, de um disfarce de um alegado humanismo, um alegado progresso, de bons sentimentos, e ele usa o termo ideologia de gênero contra. O Papa Francisco fala 4 vezes nas catequeses às famílias, por 4 vezes. Inclusive, uma vereadora em uma determinada cidade falou: não, o Papa Francisco é favorável. Eu falei: a senhora está completamente enganada, porque o Papa disse o seguinte: retirar as diferenças não será a solução, e sim o problema, as diferenças entre homens e mulheres. Aí ele fala de colonizações ideológicas, citando a chamada teoria de gênero, e diz ainda: está gerando grande confusão. Condena claramente a ideologia de gênero. Os bispos do Brasil, em regionais, soltaram notas, inúmeras, centenas. O secretário-geral da CNBB soltou na nota também, enquanto conferência. Foi o país em que mais saltou notas, de verdade. Eu fui para muitos, mas mais notas contra a ideologia de gênero. Se a gente coletasse individualmente, foi o que mais colocou. Mais se colocou realmente contra. Por isso que os planos municipais se colocaram contra. Se você for à Itália, nós vamos dar uma palestra na Itália agora. E eles querem entender o que aconteceu aqui, porque lá é a Itália, tem Roma, e passou o gênero. Foi 50-0 na Argentina. O que aconteceu lá? Eu sei as razões por que passaram. Mas não tem igreja? Também teve igreja. Só que é o seguinte, aqui tem uma diferença. É realmente uma necessidade falar isso, porque nós não podemos deixar que entre. Eles querem colocar a fórceps, de qualquer maneira. Mas os organismos como, por exemplo, a Pastoral da Juventude, realmente você encontra pessoas que têm esse pensamento. Eu já vi. Estava no dia em São Paulo, quando vi o cartaz. A gente não deu nem atenção. Mas qual é a minha resposta para isso? Do nosso lado, tinham simplesmente 1.000 pessoas, na rua, das 9 às 9. Das 9 da manhã às 9 da noite, no dia da votação. Do outro lado, nos se juntavam 30 pessoas. É para dizer o seguinte: estamos numa democracia, mas sem dúvida nenhuma são muito poucos, às vezes financiados, organizados, tudo mais, mas são muito poucos que estão fazendo isso. Eles ficam lá falando. Eu falei: pessoal, gente, desculpa, tenho o maior respeito por eles e tal, não dê atenção nenhuma. Eles que falam lá com os vereadores, vamos falar também. Né? Nós estamos com a verdade, nós temos toda a argumentação. Só que aqui tem uma questão importante, que ninguém sabe às vezes disso. Existem 2 tipos de argumentos que se perdem na guerra ideológica. 2 argumentos que perdem na guerra ideológica. Isso você não vai enxergar, sabe por quê? Porque as pessoas não vão à ONU e à OEA. O argumento científico e o argumento religioso. E o científico também se perde. Eles amam que vocês entrem no debate e apresentar a ciência. Eu não nego a ciência. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, mas o senhor não entendeu, a questão de aborto é sociológica. Aí eles entram com essa argumentação. Por isso que eu sempre dou um exemplo. É como se você estivesse num ringue, um exemplo ruim, mas enfim. Eu estou com luvas e o fulano tem um soco inglês. O argumento científico diz o seguinte: vamos lutar, pode ser que eu ganhe. O argumento geopolítico, de biopolítica, é um argumento em que diz o seguinte: eu olho e vejo ele com soco inglês, o que eu faço? Juiz, não posso lutar, ele está contra as regras. Eu apresento que ele está contra as regras. Então, por esse motivo, independentemente da questão da própria igreja, sinceramente, na minha visão, você mostrar quem são os agentes, o que estão fazendo, por que querem chegar, em qualquer debate eles ficam incomodadíssimos. Eu vi um debate que a gente foi lá fazer um debate, e estava lá apresentando, eles não esperavam que nós tivéssemos tais argumentos para poder mostrar. A pessoa se levantou e abandonou o debate. Nós não atacamos ele, em nenhum momento. Eu só disse o seguinte, eu mostrei: olha, o senhor pertence a um departamento tal de gênero, que recebe financiamento de tal e tal entidade, daqui está a prova e tal. Se levantou e foi embora. Se eu falasse: olha, gênero, a diferença e tudo mais, tal, ele ia amar, e sempre permanece nos debates. Quando você mostra isso, é diferente. Sabe por quê? Porque você mostra quem são eles e o que eles estão fazendo. São Paulo diz isso. As obras das trevas, mostrá-las. Um pai não faz isso? Por exemplo, meu filho vai meter o dedo na tomada. Eu nunca vi ninguém fazendo o seguinte: filho, faz assim, chupa o dedinho e coloca que gruda melhor. Desculpa. O que você faz? Você mete a mão na boca. Não, coloca a mão aí que dói. Você sinaliza, você mostra o erro.
é o bom pastor que indica. Então, por isso, eu creio sim que nosso papel é grande como católicos. É grande de mostrar e sinalizar. Não, desculpa, você pode crer em gênero, mas isso não serve à sociedade, esse é o caminho. Eu não sei se eu respondo completamente a tua questão, mas é que eu acredito de fato que o argumento para a catequese pode ser religioso, mas no meio da sociedade é desmascarar a mentira. Com respeito, mas desmascará-la. Sim. Sim. Sim, sim. Sim, é verdade. Sim. Entendo. Esse é um trabalho de disseminar a verdade. Eles fizeram um trabalho de disseminar a mentira e nós temos que fazer da verdade. E nós temos que fazer isso muito. Eu também concordo com isso. A Santa Sé, por exemplo, rompeu no ano de 96 com a Unicef. Isso é documentado. E as pessoas acreditam na Unicef. Eu não. Nossa, que agressividade, fala assim, não. A Santa Sé rompeu ligações claramente. Por quê? Porque eles estão militando contra vida, família e educação de filhos. Então, eu não estou contra a pessoa dali, mas suas ideias são completamente contrárias ao bem comum. Então, sim. Mas, olha, é isso que nós estamos fazendo. Eu, que sou uma formiguinha, estou aqui falando para vocês. Se cada qual se juntarem, vocês estão aqui na cidade de vocês, se juntarem com os amigos, podem fazer muito bem, um bem incomensurável. Eu gostaria simples e breve, só para mostrar a relação que existe entre a chamada o marxismo cultural e a ideologia de gênero. Perfeito. Essa é uma pergunta essencial a ser feita também. Por quê? Butler, ela escreve o livro dos anos 90. Gênero não foi criado por ela, foi criado nos anos 60. Fica 20 anos engavetado nos departamentos de psicologia. Não dá para contar toda essa história, nem do seu nascimento. E depois só vai tomar força, especialmente nos departamentos de psicologia, por toda a sua concepção, para poder chegar a ser o que é, nos anos 90, é financiado por uma grande fundação, é a que mais financia gênero no planeta. Qualquer departamento de gênero no Brasil e universidades é financiado pela Fundação Ford. É eles que financiam. Aí você fala, mas são metacapitalistas? Não. E aqui chega a questão. Quando o Henry Ford saiu de lá, essa história é toda contada. Ela foi sendo permeada por indivíduos que têm aquela questão da capilaridade de um bom marxista, que foram entrando dentro dessas instituições e que estão levando realmente a implantar a concepção socialista. Eles têm uma agenda em que família ela está realmente na contramão daquilo que eles pensam. Quem diz isso? Poderia citar muitos autores. Engels assina um livro de Marx, que Marx escreve, famoso, todo mundo já conhece aqui, Família, Propriedade Privada e Estado. Marx concebe que a família é a célula opressora da sociedade. E dali, isso não é percebido pelos próprios marxistas. Mais para frente é que realmente é percebido pela terceira onda feminista. As duas primeiras não perceberam esta questão. Então, por exemplo, quando você olha para a mulher e fala o seguinte, a mulher dentro do casamento, ela é menos livre do que uma prostituta. Eles escrevem isso, tá? Desculpa, Sulamit Fares estão falando isso. Ela diz que a prostituta pelo menos ganha dinheiro, e a mulher é uma escrava dentro do lar. O que ele quer dizer com isso? Não se case. Mas não vai estar dessa forma escrachada. Como é que se faz isso? Se faz com tanto trabalho na sociedade, fazendo a luta de classes, que é o instrumento do marxista, uma luta entre homens e mulheres. Uma luta que você sempre está lutando, porque é uma sociedade do ódio, não é uma sociedade do amor na concepção deles. É uma sociedade em que somos inimigos. Eu atrapalho a mulher me atrapalha. Eu estava na Universidade de Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu, e assisti uma palestra em que o professor dizia a opção à maternidade é um absurdo.
A opção à maternidade. Não estava falando o seguinte, ó, eu não quero, mas ela quer e tal. A opção à maternidade é absurda. A opção ao casamento é absurda. Isso é a mentalidade patriarcal, a mentalidade religiosa. Então, as pessoas que estão levando a cabo isso, elas têm, talvez não aqueles que estão à frente, não estão nem enxergando, eles estão militando por uma causa pensando que estão ajudando a mulher, pensando que talvez estejam ajudando a minoria. Mas existem os teóricos. E os teóricos como Kate Millett, Firestone, Butler e tantos outros, pensam claramente dentro desse viés. Eles não têm dificuldade nenhuma de pensar por quê? Qual é o seu objetivo? Eu sei que vai estranhar muitíssimo, sempre estranham com isso. É um motivo econômico, por incrível que pareça. Eles dizem o quê? Se você dissolve família, você controla as pessoas. Você dissolve a autoridade está muito ligada à questão da família, você dissolvendo as pessoas, você consegue manipular mais facilmente e ter controle econômico. Isso é o que eles escrevem. Tá? Isso eu já li aos montes desse pessoal escrevendo sobre isso. Poderia ser um livro de romance, se não tivesse tanta política pública para colocar gênero. Eles se juntaram nos anos 90, aquele documento da OMS foi todo um lobby feito para se colocar aquela concepção. São concepções que têm de fundo essa mentalidade. Então, a gente vê como é importante esse tema de se entender, porque é uma ideologia. Né? E no Brasil se tem muito, realmente. Né? Eu vejo todo rapaz que faz, toda menina, rapaz que faz ciências humanas em universidades, tomara a Deus que guarda a fé dele. Eu estou mentindo? Não, por favor, se eu tiver, levante os braços. Eu estou ajudando muitos professores no Brasil inteiro. Quer dizer, desculpa falar desse modo, mas eu tenho muitos amigos professores e nós estamos dando cursos para mostrar todas as ideologias que tem nas ciências humanas. Marxista, da escola de análise, de positivismo. Por quê? Para mostrar o que você ensina em história, o que você ensina em filosofia, o que você vai ensinar. Não é isso que você tem que ensinar. A concepção deles é sempre ruim, é sempre igreja, é negativa. Que livro de história que fala bem da igreja? A igreja é sempre culpada de tudo, né, no planeta. E ainda as pessoas se convencem. Né? Na última palestra que eu estive, o professor falou assim, professor, tenha paciência, a igreja é inimiga da ciência. Aí eu falei, professora, é melhor a gente não entrar nessa seara, porque só a gente que fez ciência no planeta. Eu falei para ela, o pai da geologia, Beato Steno, Santo Alberto Magno, o que se entende de botânica até hoje, a igreja tem 26 prêmios Nobel sobre ciência. Enfim, eu falei, olha, é a área que eu mais gosto, hein? Se a gente entrar por aqui, a gente vai ficar um tempão mostrando como a igreja favoreceu a verdadeira ciência e a razão. Né? Mas as pessoas ouviram propagandas, né? E uma propaganda mais forte que existe hoje é a marxista. Nós não estamos percebendo a água que estamos nadando.